Olá, galera linda, eu estou de volta. Vamos continuar aí os nossos estudos. Agora trabalharemos aí com a geografia dentro das disciplinas integradas, ok? Então falaremos um pouquinho sobre os grupos sociais e o trabalho. Então eu preparei aí para vocês, né, algumas atividades. Na verdade, essas atividades estão no livro, tá? Que vocês já têm em mãos. Nós trabalharemos da página 40 até a página 43. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada no nosso conteúdo. Tá? O meu vai estar um pouquinho diferente, tá? Aqui o número da página, mas o conteúdo é o mesmo, tá? No de vocês, vai estar aí no capítulo 2. Então, é organizando o espaço. Então, vamos aí dar uma lida. Quero tentar aproximar aqui para vocês, para a gente acompanhar aí de uma forma mais tranquila. Então, começa aí com uma história em quadrinhos, tá? Deixa eu tentar ampliar um pouquinho mais. Com uma história em quadrinhos. Leia a história em quadrinhos abaixo. Então, a gente vê um grupo aí, né, de pessoas conversando, de crianças, e ela pergunta: o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica. Quero cuidar dos pacientes. E aí ela pergunta novamente: e vocês? Eu quero ser músico. E o outro: e eu vou ser engenheiro. Vou construir obras. Você acha difícil aprender uma profissão? Tudo começa na escola. Aprender a ler e escrever em primeiro lugar. E ela torna a perguntar: você já entrou na escola? Sim, meus pais me matricularam este ano. Eu quero ser veterinário. Todos podem frequentar a escola? Toda criança e adolescente tem direito à educação. E escola pública perto de casa. E aí o menino questiona: e você? Já sabe o que vai ser? E ela diz com uma carinha: não, eu ainda não sei. E ele diz assim: com tantas perguntas, acho que você poderia ser jornalista. E ela: jornalista, gostei da ideia. Olha que bacana. E a partir desse diálogo aí entre essas crianças, né, nós conseguimos perceber que cada uma delas vai citando aí qual o seu sonho, né? O que elas pensam em ser quando crescer, qual é a profissão que elas gostariam de exercer, tá? E você? A primeira pergunta aí para você conversar com seus familiares. E você? Já pensou o que você vai ser quando crescer? Né? Então, é importante que você pense por que, né, você gostaria de ser, se você já escolheu, né? Ou se escolheu assim, né? Pelo menos em pensamento, porque vai ter tempo para você. Mas você pensa em ser o quê? E por quê? Tá? Existem várias profissões. Cite algumas delas, né? E faça com o professor uma lista de profissões na lousa. Essa aí é impossível nós fazermos, né? Então, é importante que vocês conversem aí com os seus familiares. Se você puder, pegue o seu caderninho aí, escreva algumas profissões, né? Que vocês forem se lembrando, né? As que você se identifica, as que você acha legal, as que você jamais teria, tá? Faça aí. Nós faríamos isso em sala de aula, cada um dando a sua opinião. Mas como nós estamos aí em atividades remotas, né? Então eu estou pedindo para vocês conversarem aí com o papai, com a mamãe, com o tio, tá? Então vamos aí para a próxima. Hoje a tia Renata está com uma dificuldade aqui, hein? Para a próxima etapa aí. Nós vamos ver o trabalho no campo e o trabalho na cidade, tá?
No livro de vocês, vai estar aí com o título Os grupos sociais e o trabalho. Então, a maneira, as palavras podem ser outras, mas o conteúdo é o mesmo. Eu vou ler aqui para você, para estar explicando, mas depois você vai pegar o seu livro, tá? E vai fazer a leitura conforme está no livro. Pode, inclusive, ler em voz alta, para que você ouça o que você está lendo, tá? E consiga pensar, refletir um pouco mais a respeito desse assunto, combinado? Então, vamos lá. Nas diferentes profissões, são empregados conhecimentos e ferramentas específicos. O pequeno agricultor, por exemplo, conhece os solos, as técnicas manuais de plantio e pode usar ferramentas como o arado. Já um grande agricultor usa máquinas potentes para arar a terra e alta tecnologia na plantação. Por meio do trabalho e da tecnologia, estão modificando o espaço em que vivem. As profissões, geralmente, estão ligadas às atividades econômicas. Existem diferentes atividades econômicas que utilizam de conjuntos de conhecimentos próprios. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Então, primeiramente, o que eu gostaria que vocês pensassem, né, é que existe uma diversidade de profissões, tá? E para que os indivíduos desenvolvam a sua profissão, tá? Nos mais diversos campos de trabalho, né? Então, ele vai precisar de conhecimentos, né, a respeito daquele trabalho, e de acordo com esse trabalho, né, vão ser utilizadas também ferramentas específicas para cada trabalho, certo? Então, ele cita, o texto mostra, esse texto que eu li aqui, mostra que quando nós pensamos no agricultor, né, aquele que trabalha com a agricultura, primeiramente, é necessário que ele conheça o tipo de solo que ele estará ali trabalhando, né? O solo que ele vai plantar. Então, ele precisa conhecer esses detalhes. Ele precisa saber as técnicas, né, manuais de plantio, né? Como é que ele vai fazer? Qual é o primeiro passo? O que ele vai plantar? Aquele solo é apropriado para determinada plantação, né? Então, ele pode usar aí, né? Se for uma pequena propriedade, ele vai, já que é um pequeno agricultor, né? Geralmente o espaço é menor. Então, ele pode usar técnicas de trabalhos manuais, mas ele também pode usar técnicas, né? Diferentes e usar ferramentas, né, diferentes. Aí diz como o arado, né, para facilitar aí o seu trabalho para estar arando essa terra. Já em contrapartida, um grande agricultor, ele vai utilizar máquinas mais potentes, né? Então ele vai usar aí máquinas que estão utilizando de muita tecnologia para plantar, porque geralmente, né, ele estará fazendo esse plantio em grandes áreas, em locais grandes, né? Serão grandes plantações. Imagine, né? Como é que ele vai ficar ali usando técnicas de trabalho manual, né, em grandes propriedades? Então, é importante que vocês entendam que, embora seja pequeno ou embora seja grande agricultor, né, tanto um quanto o outro, né, vão estar modificando o espaço onde eles vivem, tá? Então, outro ponto, as profissões estão ligadas às atividades econômicas, né? Todos trabalham. Por quê? Porque precisam de dinheiro, nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Tudo aquilo que nós adquirimos, né? A maior parte das coisas que adquirimos, né? Nós temos que pagar por elas, né? A casa onde nós moramos, embora seja própria, por exemplo, quem vive em casa própria, existem os impostos, né? Que nós temos que pagar. Quando nós vamos ao supermercado, nós adquirimos produtos, nós temos que honrar com o pagamento,
Quando nós precisamos de roupas, calçados, frutas, verduras, legumes, brinquedos, que vocês gostam muito, né? Tudo que nós precisamos, né, vai envolver o quê? O dinheiro, né? A maioria das coisas, não tudo, mas a maioria das coisas que nós compramos, né? Se nós compramos, nós temos que fazer o pagamento. Então, são atividades econômicas. Então, existem várias atividades econômicas, tá? Então, elas vão utilizar de conhecimentos próprios. As pessoas, de acordo com o seu trabalho, vão utilizar os conhecimentos e as ferramentas específicas para desenvolver o seu trabalho. Então, vamos ver aí as fotos que nós temos e daqui a pouquinho eu vou mostrar um videozinho para vocês, tá? Para que vocês consigam entender um pouquinho mais a respeito. Então, nós temos aí, olha, os 3 setores da economia, tá? Setor primário. Então, a gente vê o que no setor primário? Atividades que estão ligadas ao campo. Que tipo de atividades são desenvolvidas no campo? Atividades ligadas à agricultura, tá? Que é preparar o solo, plantar, colher, tá? A pecuária, que é a criação de animais. E ao extrativismo, que é retirar da natureza recursos que são muito importantes, né, para o consumo, né, ou servirão então como matéria-prima para a fabricação de muitos produtos. Tá? Então, essas atividades, né, são desenvolvidas no campo, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Tá? O setor secundário, então observe aí, né, vem em segundo plano. E esse setor secundário envolve outros tipos de atividades. Que atividades são essas? Atividades, né, que são desenvolvidas nas indústrias, nas empresas. Vamos ler aí. Atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo. Então, nesse caso, né, do setor secundário, as atividades, então, serão desenvolvidas dentro de empresas, né, dentro de indústrias. Vão retirar lá, ó, vão receber aquilo que é retirado no campo, tá? Então, ou seja, esse setor secundário depende aí do setor primário, né? Porque estarão utilizando, né, a matéria-prima que é produzida no campo para transformar, né? Em quê? Em vários tipos de mercadoria, né? Ou em bens de consumo, tá? Mas nós temos também o setor terciário, né? Então, nós vamos ver aqui que no setor terciário são as atividades desenvolvidas no comércio e prestação de serviços. Como assim, professora? Quando você vai ao supermercado, por exemplo, então, o que acontece lá? Né? Você vai escolher as mercadorias. Sim, essas mercadorias, algumas são vendidas in natura, vieram do campo para a cidade, por exemplo, as verduras, as frutas, quando você entra no setor de varejão, né? Mas quando você entra no setor de material de limpeza, por exemplo, né? O que acontece? Aqueles produtos, né, foram industrializados, foram o quê? Foram feitos numa fábrica, numa indústria, tá? Só que aí, né, houve a necessidade de mão de obra para trabalhar com as máquinas que fizeram esses produtos. Mas, dentro do supermercado, nós estaremos ali em contato, por exemplo, com o pessoal do setor terciário, né, que são ali os atendentes, os caixas, né, os repositores de mercadorias. Mas não é só isso, só em supermercado. O setor terciário vai atingir diversos campos ali na cidade, do trabalho exercido na cidade. Então, observe aqui: escolas, hotéis, hospitais, bancos, etc. Né? Como eu disse, supermercados, consultórios médicos, de dentistas, né? Clínicas de fisioterapia,
academias de ginástica, e assim nós teremos uma infinidade, né, de profissionais, né? Então, são atividades que vão estar dentro do comércio, então, onde é oferecido algum tipo de serviço, tá? Onde há essa relação. Se é comércio, vai envolver aí, né, a compra e a venda, a aquisição de mercadorias, tá? Então, este é o setor terciário. Eu preparei para vocês, preparei não, eu separei para vocês um videozinho, né, para que vocês assistam e pensem um pouquinho sobre esses três setores da economia, tá? Então, primeiramente, vocês têm que lembrar que o setor econômico, as atividades econômicas estão divididas em três setores: primário, secundário e terciário, tá? O setor primário, ele é desenvolvido no campo, tá? Na zona rural. Então, ele abrange a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que pode ser o extrativismo mineral ou o extrativismo vegetal, que o próprio nome já diz, né? A extração de minérios, quando é o extrativismo mineral, e o extrativismo vegetal, quando vai extrair aí da natureza, né? Plantas, algas, aquilo que é o próprio peixe, né? A pesca seria um tipo de extrativismo, tá? Então, vamos lá. É o extrativismo animal, nesse caso. Então, vamos ver esse videozinho para que você consiga aí entender um pouquinho mais sobre esses setores da economia. Por quê? A partir do momento que você compreender, ficará muito fácil para você desenvolver as atividades aí das páginas que eu solicitei. Então, hoje nós trabalharemos da página 40 até a página 43 do livro de integradas, tá bom? Então, vamos aí dar uma olhada nesse vídeo, tá? Se porventura vocês sentirem dificuldades para ouvir, tá? No link desse meu vídeo, eu deixarei o link para que vocês assistam, para que vocês cliquem e assistam esse vídeo aí na íntegra. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou ampliar aqui, né, para a gente assistir juntos. Prestem muita atenção, tá? Então, vamos lá. Os setores da economia. Mais comum no campo e suas atividades estão relacionadas à coleta e à produção de matérias-primas. O artesanato, a manufatura e a indústria são as atividades do setor secundário. Elas transformam matéria-prima em produtos que são mais comuns na cidade. O terciário concentra as atividades de comércio e os serviços. Suas atividades são mais comuns no espaço urbano do que no rural. A atividade de cultivo de vegetais que são consumidos pelos brasileiros ou vendidos para as indústrias. Os principais produtos agrícolas brasileiros são a soja, a cana-de-açúcar, a pecuária é a criação de animais para o consumo ou para venda como matéria-prima. Os principais rebanhos do Brasil são os de aves, o
extrativismo também é uma atividade do setor primário. Ele ocorre quando se retiram alimentos ou outros recursos da Puxa, aí tivemos um pequeno natureza, probleminha. sendo esses classificados em 3 tipos: o animal, o vegetal e o mineral. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Hein? Então, deu para entender um pouquinho mais? Então, nós vimos aí, né, sobre esses 3 setores. O setor primário, né, geralmente desenvolvido no campo, enquanto que os setores secundários e terciários, eles são desenvolvidos, em sua maior parte, nas cidades. Então, nós podemos perceber que há uma relação de interdependência entre o campo e as cidades. Então, observe, quando nós paramos para pensar, né, no doce de leite, vamos dar um exemplo aí bem básico, né? Quem não gosta de doce de leite, né? Então, nós paramos para pensar. O doce de leite tem o que basicamente na sua composição? O leite, né? De onde vem o leite? O leite vem da vaca. Onde é que será que essa vaca é criada? Né? Então, a vaca é criada no campo, geralmente no campo. Né? Então, aí é necessário aí o trabalho da pecuária, né? Que eu disse para vocês que é a criação de animais. Então, esse leite, né, que vem da vaquinha aí é retirado no campo. Então, observe. Se ele é retirado no campo, ele é vendido para a indústria, né? Essa indústria até pode, sim. Algumas indústrias se localizam aí fora do ambiente da cidade, né? Ou entre a cidade, bem próximo da cidade, até no campo. Mas, em grande parte, né? A maioria das indústrias estão nas cidades. Então, esse leite é levado para a indústria, né? Então, ele seria a matéria-prima, né? E na indústria ele passa por todo o processamento e ele se transforma aí em doce de leite, que aí ele vai ter que ser embalado, né? E depois ele é levado para onde? Para o mercado, para a venda, para a mercearia, tá? Para que os consumidores tenham acesso a esse produto. Então, a indústria tem esse papel de transformar a matéria-prima, tá? Em um outro produto. Quando você come ketchup aí no seu lanche, no seu cachorro-quente, você já parou para pensar como que é o processo? Né? O ingrediente principal do ketchup é o tomate. Onde é que o tomate é produzido? Não é no campo? Sim, o tomate é produzido no campo, né? E é vendido para a indústria, que vai processar esse alimento, né? E vai fazer com que ele vire aí o ketchup tão gostoso. E depois ele sai da indústria, é distribuído aos supermercados, né? Para que os consumidores, para que nós, né, tenhamos acesso a ele. Então, o supermercado já faz parte do setor terciário. Então, você conseguiu perceber como que é necessário o setor primário lá no campo, né? O setor, nesse caso aí, na agricultura. Depois, o setor secundário na indústria e o setor terciário, né? Que seria esse local aí onde o produto é vendido, tá? Então, isso tudo vai envolver o quê? Essa relação aí, né, de dinheiro, né, de compra, de venda. Deu para entender um pouquinho? Então, vocês, a partir de agora, terão que desenvolver as atividades, tá? Que atividades são estas? São essas. Vamos ver aí, as atividades, elas estão na página 41, 42 e 43, tá? Então, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui
descer um pouquinho para vocês. Está um pouquinho complicado hoje. Ele está travando um pouquinho. Tá? Mas com calma a gente vai conseguindo, pessoal. Eu gostaria de ler aí esse textinho para vocês. Não tem aí no livro de vocês, mas ele vem trazer aí um complemento, tá? Eu vou ler já já. Então, no livro de vocês tem essa informação. Olha, setor primário, né, que geralmente é desenvolvido no campo. Então, nós temos a legenda dessa foto, né? A plantação de café na área rural de Jacutinga, no estado de Minas Gerais, em 2014. Então, olha só, essa flechinha está mostrando algo importante. Se você quiser grifar com marca-texto, tá? As pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente no campo, as atividades do setor primário, tá? Agora, o setor secundário, que eu disse, que geralmente vai envolver o quê? As fábricas, as indústrias, tá? Então, muitas das atividades industriais são realizadas na cidade. E o setor terciário, né? Aqui nós temos o Centro de Teleatendimento de Empresa terceirizada em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2015. As pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente na cidade. Então, a gente vê aqui nessa foto várias pessoas, né? São as atendentes, elas atendem telefone, né? Então, geralmente estão nas cidades. Enquanto que a legenda da segunda foto é a indústria automobilística em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, em 2015. Então, a gente vê aqui que é uma indústria de carros. Tudo bem? Na sequência, então, eu vou ler aqui para vocês. Esse texto não tem aí no seu livro, tá? É algo que eu vou dar, assim, para complementar. É uma leitura que eu vou fazer para complementar o seu conhecimento. Fábrica inusitada. Sacos de supermercado, garrafas de refrigerante, vasilhas e brinquedos são só alguns dos incontáveis objetos que podem ser feitos de plástico. E quem aí sabe qual é a matéria-prima desse material? Se alguém respondeu petróleo, acertou em parte. Há um plástico diferente que é produzido por bactérias. Ah, eu acho que disso você não sabia. Ele é biodegradável, ou seja, decompõe-se com grande facilidade, desaparecendo do meio ambiente em cerca de 12 meses. Tempo muito menor do que o plástico convencional, que pode levar centenas de anos para ser decomposto. A grande vantagem deste plástico é reduzir a poluição do meio ambiente. Enquanto o plástico comum depende de uma fonte que pode acabar, que fonte é essa? O petróleo. E se acumula sujando rios, lagos e terrenos, o bioplástico desaparece da natureza com rapidez e é produzido a partir de uma fonte que se desenvolve com facilidade. Que fonte é essa? As bactérias. Tá? Esse texto aí, né, foi tirado de uma revista Ciência Hoje das Crianças, né? Então, ela estava disponível aí no site Ciência Hoje. Olha que legal, né? Bom, o que vocês farão agora? Vocês desenvolverão as atividades. Aqui está pedindo para você, junto com o colega, identificar na ilustração abaixo os diferentes setores da economia. Vai ser com alguém aí da sua família, tá? Então, depois preencham o quadro abaixo. Então, olha só, nós temos aí, né, uma paisagem. Então, nós conseguimos ver aqui o campo, né? O que nós temos aqui, pessoal? Uma plantação. Que setor que vai abranger a plantação, né? No caso de alimentos ou de vegetais que serão utilizados também para, não só para consumo, né, alimentar, mas para que
se produza cosméticos, né? Ou remédios, porque tem produtos naturais, vegetais, que são utilizados no preparo de até medicamentos, né? Então, vamos pensar aí, nós temos essa zona rural aí, e aqui nós temos já a criação de animais, que seria a pecuária. Esses setores aí, né? Essas atividades, desculpe, pertencem a que setor, no caso? A plantação, no caso, a criação de animais, aí no caso seria o número 6, o pasto com o gado, né? Que eu já deixei preenchidinho para vocês, então não estarei mostrando. Então, vocês vão colocar aí, por exemplo, a plantação. Então, vocês já estão vendo aqui, olha, faz parte do setor primário, que é desenvolvido no campo, tá? Aí vocês vão me responder. E a escola? Aqui a gente consegue observar a escola, né? Ela faz parte de que setor? E aí, o que vocês acham? É o setor primário, o secundário ou o terciário? Depois nós temos o posto de saúde, né? Onde é aqui o posto de saúde? Não, não é aqui não. Deixa eu verificar aqui no meu livro. Está menor ainda. Aqui, Renata, acho que precisa trocar os óculos. O postinho aqui. O posto de saúde, tá? Onde tem esse símbolo aqui. O banco, que está aqui do ladinho, faz parte de que setor? Então, lembre-se aí, né? Volte aí na explicação sobre os setores primários, secundários e terciários. A fábrica de biscoito, agora sim, é aqui. Né? Faz parte de que setor? É uma indústria, não é? As indústrias geralmente são qual setor econômico? E depois o pasto com o gado, aqui. Que setor é esse? Se você prestou atenção, né, você vai conseguir aí responder as perguntas sem maiores dificuldades, ok? Então, vamos aí para a segunda. Eu já deixei preenchidinho aqui, então por isso que está complicado. Então, vocês vão retomar, tá? As profissões citadas na tirinha da página 40. Eu vou ler aqui do livro, tá? Porque, no caso, está na página 40. Então, eu tenho aqui, olha. Quais as profissões citadas na tirinha da página 40? Veja aí no seu livro. Elas pertencem a qual setor? Primário, secundário ou terciário? Então, você coloca aí as profissões e na frente você coloca quais os setores, né, as quais elas fazem parte, tá? Então, nós temos aí a profissão engenheira, ela é citada, então você escreve engenheira, setor tal. Depois, nós temos aí enfermeiro, professor e jornalista. Então, esses três profissionais aí fazem parte de que setor da economia? Então, você vai escrever na frente, tá? Depois, agora com o professor, discuta exemplos de atividades econômicas no lugar onde você mora. Então, agora com a sua família, você vai aí escrever, né, quais são as atividades do setor primário aqui em nossa cidade, né? Vocês conseguem identificar atividades do setor primário? Então, você coloca aí, setor primário, e descreve para mim quais são as que vocês identificaram. Na outra linha, secundário. O que será que tem aqui em Batatais, né, que vai abranger atividades do setor secundário? Lembre-se que setor secundário envolve as indústrias, porque geralmente as indústrias passam pelo processo, fazem com que a matéria-prima passe pelo processo de transformação, tá? E setor terciário, né? Existem várias, uma infinidade. Então, aí, cite pelo menos uma atividade do setor terciário. A próxima pergunta. A profissão que você quer exercer quando crescer pertence a qual setor da economia? E agora? Agora você vai ter que botar a cabecinha aí para funcionar, tá? Na página
42 aí, né, a última perguntinha, né? Então, escreva aí qual é a profissão que você pensa em exercer quando crescer. E a qual setor ela pertence, tá? Na página seguinte, vocês têm aí a atividade. Opa, tá bem difícil aqui porque eu não estou conseguindo. Aqui. Procure 2 fotos em jornais e revistas. Ou faça 2 desenhos que mostrem pessoas em alguma atividade profissional, sendo uma do campo e a outra da cidade. Cole cada foto ou desenho nos quadros abaixo e crie um pequeno texto comparando as atividades representadas e o setor a que pertence. Então, observem, vocês têm 2 espaços aí. Então, vocês vão procurar em jornais, em revistas velhas, né? Ou, se vocês não tiverem, né, jornais ou revistas para procurar, vocês podem também fazer o desenho. Tá? De um lado, vocês vão colocar uma atividade profissional exercida no campo. Pode estar ligada à agricultura, né? Estar ligada à pecuária ou ao extrativismo, tá? Seja ele vegetal, animal ou mineral. E do outro lado, você vai colar uma foto ou você vai fazer o desenho de uma profissão, né, exercida na cidade. E depois, o que você vai fazer? Vai escrever aí um pequeno texto falando sobre essa atividade aqui, que você desenhou ou colou, tá? Atividade do campo. E aqui um pequeno texto falando sobre a atividade desenvolvida na cidade. Então, seria aí 2 textos aí comparando, né, uma atividade com a outra atividade, tá? E por último, que atividade econômica predomina no seu município? Converse aí com um adulto na sua casa, que eu tenho certeza que ele vai conseguir orientá-lo, né, a respeito dessa questão, tá? Então, na nossa cidade, predomina aí algumas atividades, né? Ou alguma atividade. Na sua opinião, qual seria essa atividade? Tá? E ela seria do setor primário, secundário ou terciário? Bem, por hoje é só. Espero que você tenha entendido as explicações que eu deixei neste vídeo, tá? Não se esqueça, eu deixarei o link, tá, na descrição desse vídeo, deixarei o link do vídeo que eu passei para vocês. Assim, se houver necessidade, vocês podem assisti-lo novamente para facilitar o processo de desenvolvimento das atividades de hoje. Olha, deixo aqui o meu beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!